Meu nome é Rubens, tenho 72 anos. E até pouco tempo atrás eu ainda acreditava que o maior presente que um pai podia receber era o convite para visitar o filho, especialmente quando esse filho mora do outro lado do país, tem a vida resolvida e raramente liga. Então, quando recebi aquela mensagem de texto dizendo: "Pai, vem passar uns dias aqui em Los Angeles com a gente, vai ser bom para todos nós", eu sentei na beira da cama e senti os olhos marejarem. Eu não sou muito de demonstrar, mas a verdade é que fazia meses que esperava qualquer sinal de aproximação do meu filho, Caio, e aquela mensagem, tão simples, tão breve, me deu esperança. A esperança é um bicho traiçoeiro quando você envelhece. Ela vem disfarçada de segunda chance. A mensagem veio num sábado à noite. Eu ainda estava com a louça do jantar pela metade quando o celular apitou. Li, reli, e fui até o armário tirar a velha mala cinza de rodinhas. Uma mala que só usava em momentos especiais. Peguei também a manta que minha esposa costurou antes de morrer, azul marinho, com detalhes em linha dourada. Ela dizia que todo homem deveria levar consigo um pedaço de casa, onde quer que fosse. E aquilo era tudo que me restava de casa, no fim das contas. Comprei a passagem na segunda, com o pouco que ainda tinha guardado na conta poupança. Foi o primeiro voo que peguei sozinho desde 1996. Quando o avião decolou, eu olhei pela janelinha e pensei se Caio ainda lembrava que eu tinha medo de voar. Mas achei que ele lembraria. Afinal, eu lembrava de cada detalhe da infância dele. Do jeito que franzia a testa quando fazia birra, da música que pedia para eu cantar toda noite antes de dormir, do corte de cabelo ridículo que insistiu em manter dos 12 aos 14 anos. Eu sabia quem ele tinha sido. O que eu ainda não sabia era quem ele tinha se tornado. O desembarque foi num fim de tarde abafado, aquele calor seco que gruda no osso. Peguei um táxi até o endereço que ele mesmo tinha me mandado por mensagem. Uma casa num bairro bonito, com árvores alinhadas e grama podada com régua. O tipo de lugar que parece sorrir por fora, mesmo que esconda gritos por dentro. O motorista me deixou na porta e foi embora antes mesmo que eu tirasse a mala do porta-malas. Fiquei ali parado por um tempo, observando a fachada da casa. Tudo muito limpo, organizado demais, silencioso demais. Não havia carros na garagem, nenhuma luz acesa. Bati palmas. Depois toquei a campainha. Esperei. Nada. Dei uma volta no quarteirão. O endereço estava certo. Voltei e bati de novo. Ainda nada. Sentei na escadinha da varanda, abracei a mala e pensei se tinham saído e esquecido. Talvez estivessem no mercado. Talvez uma emergência. O celular dele só caía na caixa postal. Foi então que vi um homem se aproximando pela calçada. Usava uma camisa surrada do Lakers e chinelos. Parecia ter uns 60 anos. Vinha rápido, quase trotando. Quando chegou perto, os olhos estavam arregalados e ele ofegava. "Você é pai do Caio?" Perguntou como se aquilo fosse urgente. Assenti surpreso. "Fuja antes que seja tarde", ele disse. "Essas pessoas são terríveis." Fiquei sem reação. Minha primeira resposta foi o silêncio. Depois perguntei num fio de voz: "O que eles fizeram?" Ele hesitou. Olhou para os lados, como se tivesse medo de estar sendo vigiado. "Vem comigo", disse. "Não dá para falar aqui." E naquele momento, antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa, antes mesmo que revelasse o que sabia, algo dentro de mim quebrou. Porque não era normal alguém correr para alertar um pai no momento em que ele chega para visitar o próprio filho. Não era normal o portão estar destrancado, a campainha não funcionar, os telefones desligados. E agora aquele homem, um vizinho aparentemente, me olhando como se eu estivesse numa emboscada. Levantei devagar. Senti o joelho estalar. Peguei a mala e segui o homem sem dizer uma palavra. A rua parecia igual a todas as outras de condomínio de luxo. Árvores simétricas, placas de vende-se, carros híbridos, caixas de correio limpas. Mas a atmosfera pesava. Como se cada fachada daquela rua soubesse mais do que queria confessar. Entramos pela lateral de uma casa com jardim bem cuidado. A porta dos fundos estava aberta. Ele me fez sinal para entrar, apontou para uma cadeira na cozinha e ofereceu água. Eu aceitei. Suava frio. Ainda não sabia o que tinha me atingido, mas algo já dizia que não era só preocupação de vizinho. Era mais profundo, mais grave.
E pela forma como ele olhava para mim, com pena, mas também com raiva, percebi que aquilo não era sobre uma simples desavença de bairro. Era pessoal. E eu estava no centro sem saber. Naquela cozinha, com um copo de água na mão e o coração batendo como se estivesse tentando fugir pelas costelas, escutei as primeiras palavras que fariam minhas pernas ceder. E dali em diante, minha vida. E a visão que eu tinha do meu filho nunca mais seria a mesma. O nome dele era Seu Arthur. Tinha mãos firmes, voz grave e um jeito de olhar direto que me lembrava dos sargentos da minha juventude. Aqueles que já viram o que ninguém deveria ver e não perdem mais tempo com rodeios. A casa em que ele me recebeu era parecida com a do meu filho, mas o ambiente era outro. Menos exibido, mais vivido. Um tapete gasto perto do sofá, uma chaleira antiga no fogão, uma foto em preto e branco de uma mulher sorrindo na estante. O tipo de lar que não precisa gritar que é lar. Ele me deu um copo d'água e puxou uma cadeira de frente para mim. Sentou-se devagar, como se o que ia dizer pesasse demais. Eu sei que não tenho o direito de me meter, ele começou. Mas se eu ficasse calado, não dormiria hoje. Ele respirou fundo. Seu filho, Caio, ele não é quem você pensa que é. Na hora, minha reação foi defensiva. Por mais que meu coração estivesse inquieto desde que toquei aquela campainha sem resposta, ainda era meu filho. Ainda era o menino que eu embalei nas madrugadas com febre, que levei nas costas depois dos jogos de futebol, que defendi da diretora quando pegou suspensão injusta. E mesmo depois de tudo que a vida esfregou na minha cara, ainda era meu instinto tentar protegê-lo, como se o amor de pai fosse um escudo que também servisse para as mentiras dos filhos. Mas seu Arthur continuou. E quanto mais ele falava, menos eu conseguia respirar. Contou que morava na rua há 12 anos. Disse que viu famílias se mudando, casais se separando, crianças crescendo. E que também viu meu filho chegar, 3 anos antes, com a esposa cheia de sorrisos de revista, os móveis novos sendo descarregados por entregadores e um discurso pronto sobre começar de novo em Los Angeles. No começo, ele achou que era só mais uma família se ajeitando. Mas então vieram os barulhos, as brigas, as visitas rápidas de homens engravatados que nunca estacionavam por mais de 20 minutos. Os pacotes que chegavam, mas nunca tinham remetente. E as mudanças constantes. Um carro novo a cada 6 meses, uma babá diferente a cada 2 meses, uma reforma eterna que nunca terminava. Eles mentem, ele disse, não só para os vizinhos, mas para todo mundo. Segundo ele, não era a primeira vez que meu filho fazia isso. Ele e a esposa tinham o costume de convidar parentes distantes para passar um tempo em família, apenas para depois convencê-los sutilmente a assinar documentos, empréstimos, garantias, autorizações. Muitos assinavam sem ler, confiando no laço de sangue, no sorriso da nora, nas promessas. Um senhor de Campinas teria deixado um carro como garantia para um negócio de exportação que nunca existiu. Uma prima da nora foi convencida a fazer um empréstimo estudantil em nome dela, mesmo já tendo quitado sua própria faculdade. E agora, segundo Arthur, era a minha vez. A diferença é que dessa vez, eles sabiam que eu tinha mais. Muito mais. Naquele momento, tudo que estava desalinhado nos últimos meses fez sentido. A maneira como Caio evitava falar sobre trabalho quando ligava. O tom apressado da nora ao me mandar mensagens. O fato de que o convite veio sem uma ligação, sem uma chamada de vídeo. Apenas uma mensagem curta, direta, como quem convida alguém para um evento. E não para o reencontro de um pai com o filho que mal vê há anos. Eles me disseram que você era um investidor, Arthur continuou. Falaram de você para alguns vizinhos como alguém que vinha avaliar uma oportunidade. E o pior, teve gente aqui na rua que me disse que eles planejam te colocar como avalista de um negócio novo. Uma tal de plataforma de educação digital. Ele balançou a cabeça. Eles já têm até o contrato impresso. Minhas mãos tremiam embaixo da mesa. Tentei não demonstrar, mas o corpo tem memória. E a minha já conhecia a sensação de ser traído. Só não esperava que fosse pelo meu próprio sangue. Olhei para a janela da cozinha. De onde estávamos, dava para ver o portão da casa do Caio. Continuava fechado, intacto, como se nada daquilo estivesse acontecendo. Mas agora eu sabia. Sabia que aquele silêncio não era descuido, era estratégia.
Eles sabiam que eu viria. Sabiam o que queriam de mim. E pior, estavam certos de que eu não perceberia. Por que você está me contando isso? Perguntei. Por que se meter? Seu Arthur apoiou os braços sobre a mesa e respondeu com uma simplicidade que me desmontou. Porque eu vi a maneira como você ficou ali parado. A mala do lado, esperando alguém abrir a porta. Eu já esperei assim também, seu Rubens. E ninguém apareceu. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ele me ofereceu café, mas recusei. Meu estômago parecia ter fechado. A cabeça girava entre lembranças e suspeitas, tentando montar um quebra-cabeça que, até ontem, eu nem sabia que existia. Levantei devagar, agradeci e disse que precisava voltar à frente da casa. Ele se ofereceu para me acompanhar, mas recusei. Precisava ir sozinho. Andei os poucos metros até o portão e fiquei olhando. Olhei como quem olha para uma fotografia antiga e percebe que sempre teve algo de errado ali, mas só agora entende o que era. A campainha ainda não funcionava. O telefone ainda caía na caixa postal. E mesmo assim, no fundo, eu sabia. Eles estavam lá dentro. Só não queriam que eu entrasse ainda. Não até estarem prontos, não até o momento certo. Mas o que eles não sabiam é que eu também tinha aprendido a esperar. E que, dessa vez, não seria eu quem cairia na armadilha. Voltei a me sentar na mureta de frente para a casa, como um velho amigo de um passado que nunca existiu, observando uma fachada que agora parecia mais máscara do que lar. Era como se a tinta branca estivesse ali só para esconder o bolor por trás das paredes. Meus olhos fixos na porta principal, e dentro de mim um conflito que eu não queria nomear. Parte de mim ainda queria estar enganado. Queria que o que seu Arthur dissera fosse exagero de um vizinho fofoqueiro, um engano de gente solitária que vê conspiração em tudo. Mas a outra parte, a parte que viveu tempo demais para não reconhecer os sinais, sabia. Sabia que algo estava profundamente errado. Sabia que aquela casa me esperava como se esperam vítimas, e não visitas. Estava prestes a levantar e tentar a campainha mais uma vez, talvez até deixar um bilhete na porta, quando o seu Arthur apareceu novamente. Ele carregava uma caixa de papelão pequena, com os dedos trêmulos pressionando as laterais como se o que estivesse ali dentro fosse mais pesado que parecia. Eu sei que não devia ter isso, disse ele sem me olhar nos olhos. Mas é melhor que o senhor veja com seus próprios olhos. Abri a caixa. Dentro havia 3 envelopes. O primeiro era um contrato de empréstimo com meu nome impresso na capa, mas com uma assinatura digital falsificada no final. O segundo, uma correspondência do banco com selos recentes, dirigida a mim, com detalhes de uma linha de crédito aprovada no valor de 110 mil reais, vinculada à conta do meu filho. O terceiro, uma minuta de proposta para a abertura de sociedade em uma empresa chamada Inteligência Edutec Brasil S.A., na qual eu aparecia como sócio investidor majoritário com 60% das cotas. Uma sociedade na qual eu nunca pus os olhos. Uma empresa que eu jamais soube que existia. Meu corpo inteiro congelou. Não era mais desconfiança, era evidência. Aos 72 anos, percebi que tinham roubado meu nome. E que agora queriam roubar o resto. Minha paz, minha dignidade, minha imagem. Me levantei devagar. Caminhei até o portão e olhei mais uma vez para a fachada da casa. Não vi movimento, mas senti os olhos invisíveis por trás da cortina da janela do segundo andar. Estavam me observando, esperando minha reação, esperando que eu fizesse exatamente o que um homem da minha idade faria. Confusão, raiva, gritos. Mas eu já tinha aprendido. Quando eles esperam sua fúria, o silêncio é sua espada. Voltei para a casa do seu Arthur, ainda segurando a caixa. Ele me observava em silêncio, como quem já sabia o que eu diria. Há quanto tempo isso acontece? Perguntei. Ele suspirou. Desde o segundo ano em que se mudaram para cá. Primeiro foi um amigo da esposa dele. Um rapaz de outro estado veio passar férias. Saiu daqui chorando e dizendo que tinha sido manipulado a assinar um contrato. Depois veio a avó dela. Ficou 2 semanas e saiu direto para o hospital. Disse que passou fome. A casa vive limpa, mas não tem comida. É aparência. Tudo sempre foi aparência. Fiquei em silêncio por um tempo, encarando a madeira da mesa da cozinha,
como se nela estivesse alguma resposta que eu ainda não tinha força para buscar. E por que ninguém faz nada? Perguntei. Porque eles não quebram leis de forma óbvia. Respondeu. Eles quebram pessoas, aos poucos, suavemente, com palavras bonitas, gestos ensaiados e promessas que não têm intenção de cumprir. Engoli seco. Minha boca estava amarga. A raiva já não era fogo, era gelo. Um tipo de indignação que congela por dentro e endurece o coração. E por que você me ajudou? Insisti. Dessa vez, ele me olhou nos olhos. Porque eu também tenho um filho, disse. E se ele algum dia virar esse tipo de homem, espero que alguém tenha a coragem de avisar quem ele tentar enganar. Naquele instante, tudo se reorganizou dentro de mim. O convite para Los Angeles, que parecia gesto de reconciliação, agora se revelava como armadilha. A ausência deliberada deles na chegada, a campainha desligada, a casa trancada, mas com cortinas ligeiramente afastadas. Tudo era cálculo. Eles queriam que eu entrasse em estado de espera, que eu me sentisse confuso, talvez um pouco culpado, vulnerável o suficiente para assinar qualquer documento que me entregassem quando finalmente chegassem. O plano estava armado. A isca era a saudade. A armadilha era a confiança. Levantei da cadeira, agradeci com um aperto de mão firme e pedi apenas uma coisa: que não dissesse a ninguém que havia me alertado. Eles não podem saber que eu sei, disse. Ainda não. Voltei para a frente da casa. A caixa com os documentos agora estava escondida dentro da minha mala, sob a manta azul da minha esposa. E me pareceu simbólico que fosse justamente ela a proteger, mesmo depois de morta, o que restava da minha integridade. E então, finalmente, a porta da frente se abriu. Foi Caio, descalço, sorriso no rosto, como se tivesse acabado de acordar de um cochilo qualquer. "Pai!" exclamou. "Você chegou mais cedo do que a gente pensava." Eu apenas sorri. Não perguntei onde estavam. Não reclamei da porta trancada. Não mencionei a caixa. Apenas sorri. Aquele sorriso que você aprende depois dos 70. O tipo que ninguém sabe decifrar. E que às vezes é tudo que você precisa para começar a guerra em silêncio. Entrar naquela casa foi como entrar num teatro onde todas as falas já haviam sido ensaiadas. Meu filho me recebeu com o mesmo entusiasmo de um velho comercial de margarina. A esposa dele, Bianca, apareceu segundos depois, usando um vestido floral que parecia cuidadosamente escolhido para passar a imagem de lar doce lar. O sorriso dela era tão amplo quanto vazio. Um daqueles sorrisos treinados para encantar, mas que não alcançam os olhos. Ofereceram-me água, suco, um lanche leve, como se eu fosse um hóspede num hotel boutique, e não o pai que um dia deixou de comprar um carro para pagar a faculdade do próprio filho. Fui acomodado num quarto no andar de cima. Mais tranquilo, disseram. Tinha uma cama arrumada com lençóis limpos, uma cômoda vazia e uma mesinha com uma vela aromática ainda lacrada. Tudo no lugar. Bonito demais, quase estéril. Como se ninguém jamais tivesse dormido ali. Como se aquele quarto existisse apenas para cumprir um papel num enredo. E eu já tinha vivido o suficiente para saber quando algo está montado só para parecer real. Na primeira noite, Bianca preparou um jantar leve. Salmão com legumes, vinho branco gelado e uma sobremesa de supermercado com morangos estrategicamente colocados por cima. Jantamos na varanda de trás. O clima estava agradável, a conversa cuidadosamente superficial. Bianca falava sobre os cursos que queria fazer, sobre projetos que estavam no forno. Caio comentava sobre o quanto estava trabalhando demais e como tudo estava começando a se ajeitar. Nenhuma pergunta sobre mim. Nenhuma curiosidade sobre minha vida, minha saúde, minha solidão. Só sorrisos, brindes e frases curtas. Foi no segundo dia que começaram os primeiros sinais da engrenagem se movimentando. Bianca me chamou para tomar café na cozinha, sozinhos. "Caio precisou sair cedo hoje", disse ela, com a xícara fumegante na mão. Sentou-se à minha frente, sorriu com os olhos semicerrados, como quem ensaia empatia, e começou a falar sobre um projeto incrível que eles estavam desenvolvendo. Educação online. Plataforma internacional. Parcerias no exterior. "E sabe, Rubens", disse ela, usando meu nome pela primeira vez, "seria muito simbólico ter você como sócio, como um selo de confiança para investidores." Falava com cuidado, como quem entrega um presente frágil.
Fingi escutar com interesse. Assenti com a cabeça. Perguntei pouco, e logo ela tirou da gaveta um envelope pardo. Não é nada demais, disse. Só um termo de intenção, para mostrar para o pessoal lá de fora que você está com a gente. Ela colocou o envelope sobre a mesa, mas não o abriu. Esperava que eu fizesse isso, mas eu não toquei. Dei um gole no café e sorri. Vou olhar com calma depois, disse. Ela não insistiu, mas o brilho no olho diminuiu um pouco. Naquela tarde, fui até a varanda e fiquei observando o jardim perfeitamente podado. Lembrei das palavras do vizinho, da caixa escondida sob a manta, dos nomes nos documentos que eu nunca assinei. Senti a garganta secar. Não era só um convite de pai para filho. Era uma coreografia. Cada passo planejado. O quarto de hóspedes, a comida perfeita, a conversa ensaiada. Tudo fazia parte de um roteiro. E eu era apenas mais um personagem. Um que eles precisavam convencer a assinar uma folha. No terceiro dia, Caio me chamou para um passeio. Vamos ver o mar, disse. Faz tempo que a gente não faz nada juntos, né? Entramos no carro novo dele, um SUV alugado com cheiro de concessionária. A estrada era bonita, a música baixa no rádio. E por um breve momento, quase me deixei levar pela ilusão. O filho que dirige o pai, o passeio entre gerações. Mas bastou uma frase para tudo desabar. Pai, ele disse com a voz leve, quase infantil. Bianca te mostrou os papéis, né? Cara, você vai ver. Isso pode ser grande. Pausou. Mas claro, só se você quiser. A gente jamais te obrigaria a nada. A gente só achou que... Bom, talvez você quisesse fazer parte disso, da nossa vida. Era isso. O preço da inclusão. Eu não era convidado por amor. Eu era atraído como isca. A condição para fazer parte da vida deles era virar avalista de algo que nem existia. Eles não queriam minha presença. Queriam minha assinatura. A ficha caiu com brutal clareza. Eu não era pai. Era capital. Comecei a reparar nos detalhes. O armário do quarto onde fiquei tinha as gavetas vazias, mas marcas de etiquetas de preço ainda coladas. O café da manhã sempre tinha produtos de marcas que eu gostava, coisas que Caio nunca compraria por conta própria. No banheiro, até o shampoo era o mesmo que eu usava em casa. Nada era coincidência. Tudo havia sido pensado para me manter confortável e cego. No fim da tarde, enquanto Bianca preparava uma tábua de frios e colocava música ambiente para um jantar especial, fui até o quarto e abri minha mala. A caixa com os papéis do seu Arthur estava intacta. Peguei os documentos. Tirei fotos de tudo. Salvei em 2 pendrives. Depois, escrevi uma única frase num caderno velho que eu sempre carregava. Eles me convidaram para amar, mas vieram buscar meu nome. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na cama, com a luz apagada, ouvindo os passos deles no andar de baixo, risos abafados, talheres, copos sendo lavados, e entre cada som, eu relembrava uma cena da infância de Caio, a primeira vez que me chamou de pai, o bilhete torto do Dia dos Pais. As noites em que ficava esperando ele chegar em casa, quando era adolescente, e eu fingia estar dormindo só para não discutir. Agora ele era um homem. E eu era só mais um alvo. A fachada da casa era de um branco tão limpo que refletia o sol da manhã como se tivesse sido recém-pintada. Mas naquela altura da minha estadia, eu já entendia. Aquele brilho não vinha de cuidado, vinha de encobrimento. Não era limpeza, era maquiagem. Uma camada sobre a podridão que se escondia embaixo. E o mais aterrador não era o que havia atrás daquela pintura. Era o quanto todos à volta pareciam acreditar que ela era verdadeira. Na manhã do quarto dia, fomos convidados para um café comunitário, organizado por vizinhos no quarteirão. Segundo Bianca, era uma tradição mensal, uma forma de fortalecer laços no bairro. Ela insistiu que eu fosse, que seria uma ótima oportunidade de me enturmar. Caio riu e disse, vai ver que não somos os monstros que você imagina. O tom era de brincadeira, mas a frase me soou como um escorregão. Fui. Chegamos no jardim frontal da casa de uma senhora chamada Charlene, que parecia saída de um catálogo da Target. Sorriso generoso, vestido florido, cabelos bem arrumados. A grama estava perfeitamente cortada, e uma mesa comprida coberta com panos brancos exibia bolos, frutas,
pães caseiros e sucos em jarras de vidro. Todos se cumprimentavam com entusiasmo, como se fossem vizinhos há 20 anos. Bianca foi abraçada por duas mulheres com chapéus largos. Caio cumprimentava os homens com tapinhas nas costas, apertos de mão firmes e palavras como projeto, expansão, investidores. Eu apenas observava. Foi ali, no meio daquelas conversas aparentemente inofensivas, que comecei a perceber o verdadeiro alcance do teatro. Vi uma mulher contar para outra que Caio havia conseguido uma bolsa internacional para financiar jovens em situação de vulnerabilidade. Ouvi um homem dizer que Bianca estava organizando um festival educativo com foco em acessibilidade e tecnologia. A cada história, o casal parecia ganhar uma nova camada de virtude, uma nova medalha invisível. Não havia limites para o tipo de pessoa que eles fingiam ser. Mas o que mais me chamou a atenção foi a maneira como falavam sobre mim. Enquanto tomavam um café ralo e sem graça, ouvi Bianca dizer, com a voz baixa, mas não tanto, que eu havia sido um empresário muito bem-sucedido, do tipo silencioso e discreto. Disse que sempre fui muito reservado e que tinha interesse pessoal em apoiar projetos sociais com retorno inteligente. Alguém respondeu, que sorte a de vocês, ter um pai assim por perto. E ela sorriu. Aquele sorriso. Senti o estômago embrulhar. Eles já estavam vendendo minha imagem. Já estavam se apropriando da minha reputação. Não como pai, mas como ativo. Como moeda de confiança. E quanto mais eu ouvia, mais percebia que aquela manhã não era um evento social. Era um leilão. E eu era o produto exposto. Vi também como o casal se comportava de forma diferente dependendo do público. Com os mais jovens, Caio era o visionário cool, moderno, empreendedor. Com os mais velhos, era o filho carinhoso, preocupado com o pai viúvo que havia trazido para perto para não deixá-lo sozinho demais. Bianca era camaleônica, doce com as mulheres, espirituosa com os homens, angelical com os idosos. E em nenhum momento, com nenhuma dessas pessoas, eles demonstraram uma única rachadura. Eram perfeitos. Demais. Mais tarde, quando voltamos para casa, fingi cansaço e subi para o quarto. Mas em vez de deitar, sentei-me à escrivaninha e comecei a escrever. Linha por linha. Registro por registro. Cada frase ouvida. Cada reação. Cada nome citado no evento. Guardei tudo. Era a primeira vez que eu via de perto um tipo de crime que não deixa sangue, mas que sangra mesmo assim. Eles não roubavam com armas. Roubavam com sorrisos. Com promessas, com narrativas. Roubavam a confiança dos outros e depois a transformavam em capital. E quanto mais eu pensava, mais percebia que esse jogo não era novo. Lembrei da última vez que Caio me pediu dinheiro, 4 anos atrás. Foi por telefone. Um pedido de $12.000 para cobrir um curso de certificação internacional, que, segundo ele, garantiria a entrada numa consultoria de impacto social. Prometeu me devolver em 6 meses. Nunca devolveu. Nunca mais tocou no assunto. E eu, covardemente, também não. Lembrei da época em que Bianca começou a surgir nas nossas vidas. Sempre simpática, sempre atenciosa. Mas havia algo nela que me inquietava. Algo que me fazia lembrar das vendedoras de loja que me tratavam como invisível até eu puxar o cartão de crédito. O carinho dela era com prazo de validade. E o prazo sempre coincidia com a data de alguma transferência bancária. Comecei a entender, ali, naquela casa branca com cheiro de lavanda artificial, que meu papel nunca fora o de pai, fora o de solvente. Quando a vida deles entornava demais, eu era o pano seco. Quando o projeto falhava, eu era a garantia. Quando o discurso falhava, eu era a reputação. E agora, aos 72 anos, eu era a chave para mais um teatro. Talvez o último. Eles estavam planejando a grande cartada. E eu, por pouco, teria caído como os outros. Mas não dessa vez. Naquela noite, ao descer para jantar, reparei que a tal pasta com os documentos ainda estava sobre a mesa. Intacta. Era o mesmo envelope pardo do dia anterior, agora com um marcador vermelho apontando exatamente onde deveria assinar. Um toque sutil, quase elegante, mas direto. Eles estavam ficando impacientes. E isso era bom. Pai, disse Caio, servindo-se de arroz integral.
Pensou no que conversamos? Eu sorri, com a garfada ainda a caminho da boca. Claro, respondi. Mas quero conversar mais amanhã. Descansado. Cabeça boa. Você sabe como é. Depois dos 70, tudo precisa ser mais lento. Ele riu, mas algo no olho dele falhou por um segundo. Um ruído mínimo. Uma hesitação. A paciência deles estava acabando. E a minha estava só começando. Naquela noite, depois do jantar, enquanto eles recolhiam os pratos e fingiam normalidade, eu subi para o quarto carregando um copo d'água e um silêncio que me acompanhava desde o aeroporto. A casa estava quieta. Bianca cantarolava baixinho enquanto secava a louça, e Caio falava ao telefone com alguém. O tom era sedutor, cheio de palavras como garantia, retorno, plano estratégico. Fiquei ouvindo por alguns minutos antes de fechar a porta. Sentei-me à beira da cama, peguei a velha manta azul marinho da minha esposa, ainda com o cheiro leve de lavanda do armário antigo, e coloquei sobre os joelhos. O tecido, mesmo envelhecido, era mais macio que qualquer carinho que recebi nos últimos dias. Era tudo que restava da mulher que me ensinou a ser pai, quando eu ainda nem sabia como ser homem. E ali, no escuro do quarto estranho, cercado por paredes que fingiam acolhimento, me permiti lembrar. Lembrei do dia em que Caio nasceu. Um domingo frio, chuva fina e um congestionamento que quase me fez perder o parto. Cheguei correndo ao hospital, com o jaleco da firma ainda no corpo e graxa nas mãos. A médica colocou aquele bebê enrugado nos meus braços e disse: "Agora o senhor vai entender o que é não dormir por amor." E ela tinha razão. Foram anos de insônia, mas insônia feliz. Eu levantava ao menor suspiro dele. Fui eu quem aprendeu a trocar fraldas, a dar banho, a enrolar a coberta de um jeito que deixava os pés aquecidos sem apertar. Lembrei do aniversário de 9 anos, quando ele queria porque queria um videogame que custava quase metade do meu salário. Fiz bico por meses. Vendi ferramentas que usava em bicos de fim de semana. E quando ele abriu o embrulho, soltou um grito que me fez chorar escondido no banheiro. E depois, já adolescente, quando reprovei sua decisão de largar o primeiro emprego sem aviso, ainda fui eu quem pagou o aluguel dele por 3 meses, só para ele ter espaço para respirar. Mesmo quando errava, eu era o colchão. Lembrei da época da faculdade, quando Bianca ainda era só uma garota de sorriso fácil e olhos ambiciosos. Eles chegaram em casa com um projeto de intercâmbio, daqueles que custavam caro e prometiam o mundo. Venderam o sonho com tanta empolgação que por um segundo me vi acreditando também. Peguei parte do dinheiro da rescisão que guardei após ser dispensado da metalúrgica e entreguei de olhos fechados. Era o que um pai fazia, certo? Investia no futuro dos filhos. Só depois descobri que o curso nunca aconteceu, que os dois foram para o exterior apenas turistar e que os certificados vieram comprados por e-mail. Quando confrontei, Caio se calou. Bianca disse: "Você não entende o mundo de hoje, Rubens. E talvez eu não entendesse mesmo, porque no meu mundo, palavra era contrato, e gratidão era o mínimo." Continuei me lembrando. Lembrei dos natais em que fiquei sozinho, enquanto eles não conseguiram passagem. Lembrei das ligações ignoradas, das promessas de visita adiadas, das datas esquecidas. Cada ausência vinha embrulhada numa desculpa bonita, e eu aceitava, como quem aceita migalhas depois de ter oferecido banquetes. Dizem que os pais envelhecem esperando pouco, um telefonema, uma carta, uma lembrança no aniversário, mas eu envelheci esperando um simples reconhecimento, o de que tudo que fiz, fiz por amor. Mas naquela noite, não havia mais dúvidas. Meu filho me enxergava apenas como um recurso, um nome limpo, uma assinatura confiável, uma reputação antiga a ser usada como verniz para os fracassos dele. Não havia emoção no jeito como falavam do projeto. Não havia hesitação na tentativa de me envolver. Era tudo cirúrgico. E o mais cruel não era o golpe. Era a frieza, a naturalidade, o uso do vínculo como ferramenta. Fui até a mala. Abri o bolso lateral e tirei a caixa com os documentos que seu Arthur me entregara. O contrato fraudado, a carta do banco, a proposta de sociedade com o meu nome no topo. Li tudo de novo, 3 vezes. Cada linha parecia escrita com ácido. Era como ver meu rosto num retrato que eu não reconhecia. Voltei para a cama e, antes de apagar a luz, reli o caderno onde eu vinha registrando tudo.
Um caderno simples, de capa preta, onde anotava datas, frases, nomes, impressões. Era meu escudo, minha evidência, minha forma de não enlouquecer diante das manipulações. Naquela noite escrevi: amor que não volta vira arma na mão de quem nunca soube usá-lo. Depois disso, fechei os olhos, mas não dormi. Ouvi passos no corredor. Um cochicho. Risos abafados. Talvez acreditassem que eu já estivesse rendido, que fosse só uma questão de tempo até que eu pedisse um café e assinasse os papéis. Talvez estivessem contando os minutos. Mas o que eles não sabiam, o que nunca imaginaram, é que eu não era só mais um velho tentando se reconectar com o filho. Eu era um homem que tinha dado tudo, tudo, e que, ao perceber que o que me restava estava prestes a ser arrancado também, aprendeu a ficar em silêncio, a esperar, a planejar, porque quem dá o sangue pela família pode até calar, mas nunca esquece. Acordei com o cheiro de café fresco invadindo o quarto. Por um instante, meu corpo quase acreditou que estava em casa, que minha mulher ainda vivia, que Caio era apenas um menino dormindo no quarto ao lado e que o mundo ainda era simples, feito de trabalho honesto, refeições em família e abraços verdadeiros. Mas então abri os olhos e vi sobre a cômoda o envelope pardo, ainda ali, ainda me esperando. Como um animal imóvel, fingindo ser parte da paisagem, mas pronto para dar o bote. Desci as escadas em silêncio. Bianca estava na cozinha, sorrindo mais do que o necessário, mexendo uma panela de ovos mexidos como quem apresenta um programa matinal. Bom dia, Rubens, disse. Dormiu bem? Respondi com um aceno curto. Caio já estava à mesa, mexendo no celular. Vestia uma camisa social, como se tivesse saído de uma reunião, ou prestes a entrar em uma. O rosto sereno, a barba bem feita. Imagem de um homem equilibrado. Mas eu sabia. Eu já tinha lido os papéis. Já tinha ouvido os áudios no quarto ao lado. Já havia visto o extrato bancário enviado por engano ao meu e-mail. Eles estavam afundando. E eu era o bote salva-vidas. Pai, ele disse, guardando o celular e me oferecendo um lugar à mesa. A gente queria conversar sobre o projeto. Acho que já passou da hora. Fiz que sim com a cabeça. Eles achavam que tinham me encurralado. E de fato, era assim que funcionavam. Primeiro seduziam com gentilezas, depois confundiam com elogios e promessas, e por fim empurravam os papéis como se fossem apenas formalidades. Bianca sentou-se ao meu lado, abrindo o envelope como quem revela um prêmio. É bem simples, disse ela. Uma declaração de intenção de investimento. Não envolve dinheiro agora. É só para dar segurança jurídica aos parceiros. Ela sorria, mas os olhos dela estavam fixos nos meus, medindo, avaliando, procurando fissuras. Caio apoiou os cotovelos na mesa. A gente precisa que isso aconteça rápido, pai. Tem uma reunião marcada com um investidor americano na quinta, e ele quer ver isso assinado antes. Pausou. Mas claro, só se você estiver confortável. O tom era falso como prato de plástico. Claro, respondi. Posso ler com calma depois do café? Claro, disseram os dois ao mesmo tempo em uníssono, como se fosse script. Comi em silêncio. Cada garfada era pesada. O café tinha gosto de encenação. Os ovos estavam sem sal. E minha garganta, fechada demais para o pão. Mas fingi bem, porque naquele momento eu já sabia. Eles haviam montado todo o enredo. O cenário, os personagens, o tempo da ação. Só esqueceram que, quando um homem envelhece com dignidade, ele aprende a ver o que não está no roteiro. Subi de volta para o quarto com os documentos na mão. Fechei a porta, travei a fechadura e me sentei diante da pequena escrivaninha improvisada. Espalhei os papéis como quem investiga um corpo. Cada cláusula era uma facada sutil. A declaração de intenção era, na verdade, uma autorização para a abertura de CNPJ com meu CPF como responsável legal. O termo de cooperação me tornava solidariamente responsável por dívidas em caso de dissolução da empresa. Havia até um trecho em inglês que mencionava garantia fiduciária em nome do titular Rubens Costa Lima. Eu não era investidor. Eu era o fiador do fracasso deles. Peguei o celular, conectei ao Wi-Fi e enviei um e-mail para meu contador antigo, um homem de confiança,
da época em que ainda mantinha meu escritório de manutenção industrial. O assunto, urgente. Documentos para análise jurídica. Em anexo, todos os PDFs digitalizados. No corpo do e-mail, uma frase só. Preciso saber se isso é o que eu acho que é. Menos de 2 horas depois ele respondeu: Rubens, não assine nada. Isso é um contrato de transferência de responsabilidade fiscal com cláusulas armadas. Se você assinar isso, assume dívidas ativas e qualquer movimentação em nome dessa empresa. Me ligue quando puder. Eu não liguei. Ainda não. Estava frio demais por dentro. Como se algo tivesse congelado para sempre. Em vez disso, imprimi o e-mail, dobrei com cuidado e guardei no fundo da mala. Ao lado da manta azul. Ao lado da foto da minha mulher. Ao lado da caixa de Arthur. Era o último prego no caixão da ilusão. Naquela noite fingi dor de cabeça e não desci para jantar. Esperei o som das taças, das risadas forçadas, das vozes ao telefone. Eles estavam negociando enquanto acreditavam que a assinatura era questão de tempo. Enquanto acreditavam que eu era só mais um idoso grato pela chance de pertencer. Que eu ainda era o homem que engolia sapos por medo de perder o filho. Mas eles estavam errados. Porque não se perde o que já não existe mais. Peguei o caderno e escrevi: o golpe só funciona com amor, e eu já não tenho mais. Na manhã seguinte desci para o café como se nada tivesse acontecido. Entreguei o envelope pardo de volta com os papéis dentro. Decidi que não vou assinar. Falei calmo. Nem hoje, nem nunca. O silêncio foi instantâneo. Bianca apertou os lábios. Caio sorriu, mas foi um sorriso travado, rápido, que desapareceu antes de se formar. Tudo bem, pai, claro, sua decisão. Mas eu vi, nos olhos, a decepção, a fúria contida, a quebra da narrativa. Eles não estavam preparados para o não. E a partir daquele momento soube. O jogo havia virado. Não porque eu gritasse, não porque denunciasse, mas porque eles haviam perdido a única coisa que sustentava a encenação. Meu silêncio obediente. Mas o melhor ainda estava por vir. Depois que disse que não ia assinar, os dias ficaram mais curtos, e os sorrisos também. A casa ainda era branca, ainda era perfumada, ainda servia café às 7h30 e refeições às 12 em ponto. Mas alguma coisa havia mudado. Bianca já não falava sobre o projeto durante as refeições. Caio fingia normalidade, mas o som dos passos dele no corredor agora pesava. Como se cada passada carregasse a frustração de um plano que não se concretizou. Eles não esperavam que eu dissesse não. E agora não sabiam o que fazer com esse novo personagem. Um pai que não se deixava usar. Mas eu sabia exatamente o que fazer com eles. Fiquei mais quieto do que nunca. Silencioso nos gestos. Cuidadoso nos olhos. Passei a andar devagar pela casa, como se fosse apenas um velho distraído. Mas tudo o que eu fazia era registrar. Observar, ouvir, cada conversa que passava pela porta entreaberta, cada ligação em voz alta no viva-voz, cada pasta aberta no computador esquecido em cima da mesa. Caio era desatento quando estava ansioso, e Bianca, quando irritada, falava mais do que devia. Na tarde do segundo dia após minha recusa, ouvi da varanda um nome que me fez parar no meio do passo. Rubens. Era minha nora, ao telefone, falando em voz baixa. Ele não assinou. Sim, eu sei. Mas a gente ainda pode conseguir. O importante é manter a pose. Pausa. Se ele abrir a boca, a gente queima na praça. Outra pausa. Eu sei, Caio tá furioso. Mas ele não vai fazer nada. Ele é do tipo que engole em vez de reagir. Vai por mim. Engole. Engole em vez de reagir. Engraçado como as pessoas se acostumam a subestimar o silêncio alheio. Acham que a quietude é fraqueza. Que o velho calado é frágil, que o homem que não grita é um homem domado. Esquecem que a guerra mais eficaz é aquela que não avisa que começou. Naquela noite, escrevi no caderno: deixaram de me temer quando deixei de reagir. Agora vão me temer por não saberem o que vem depois. Enviei um novo e-mail ao meu contador com um pedido direto. Quero bloquear qualquer movimentação em meu nome vinculada a CPF, conta jurídica ou digital. Também quero registrar em cartório a recusa formal à proposta apresentada por Caio Costa Lima e Bianca Andrade. Ele respondeu no mesmo dia. Feito. Os bloqueios foram acionados.
Vou enviar os documentos registrados por correio com AR. Não podem mais usar teu nome sem crime direto. Também fiz outra coisa. Liguei para um antigo amigo, Cláudio, que hoje trabalha no setor de inteligência de crédito de uma empresa de compliance. Não perguntei como ele estava. Fui direto. Preciso saber quantos empréstimos ativos estão no nome de Caio ou Bianca, e se algum deles usa meu nome, ainda que só como referência. Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Entendi. Me dá 2 dias. Desliguei e guardei o celular. Me sentia como um arqueiro que, após anos sendo alvo, finalmente teve a chance de puxar a corda. E mais do que isso, percebi que não precisava gritar, nem bater a porta, nem denunciar publicamente. O silêncio que antes me servia de escudo, agora seria espada. Cada informação que eu colhia, cada documento que registrava, cada bloqueio que eu ativava, tudo isso era uma volta no parafuso que eles nem sabiam que existia. Comecei a circular pela casa como se estivesse distraído, mas deixava papéis de propósito no meu quarto, pastas falsas, termos fictícios, rasuras provocadas. Queria ver se mexiam, se copiavam. E mexiam. Uma noite, deixei um papel dobrado na escrivaninha, com a frase, contato com o advogado. Terça-feira, 9h. Quando voltei do café da manhã, o papel tinha sido remexido. E no mesmo dia, recebi um convite para sair com o Caio. Ele queria me tirar de casa. Não aceitei. Disse que estava cansado, que preferia descansar. E depois do almoço, fui caminhar pelo bairro. Passei pela casa do seu Arthur. Não entrei. Apenas deixei um envelope dentro da caixa de correio com um bilhete. Obrigado por ter acendido a luz. Agora estou acendendo as outras. No mesmo envelope, anexei uma cópia do documento de registro da recusa formal. Se um dia eu precisasse de testemunha, ele seria a primeira linha de defesa. Voltei para casa e notei que a pasta com os documentos, aquela do envelope pardo, não estava mais sobre a mesa. Sumira. No lugar dela, havia uma nova pasta. Com novo título. Versão simplificada. Sem riscos. Ri por dentro. Eles estavam adaptando a armadilha, reduzindo a profundidade do buraco, como se eu fosse tropeçar de novo. Na hora do jantar, ninguém tocou no assunto. Comemos em silêncio. Bianca quis saber se eu estava me sentindo bem. Caio perguntou se eu tinha ligado para alguém da família. Você tem estado tão calado, pai. Ele disse. Isso não é bom. Eu apenas sorri e balancei a cabeça. Não respondi. Porque era exatamente isso que me dava poder. O que eles não sabiam. Antes de subir, olhei nos olhos do meu filho por um instante a mais. Ele sustentou o olhar, mas havia algo ali. Não raiva. Não frustração. Medo. O tipo de medo que só sente quem percebe, tarde demais, que errou no cálculo da força do inimigo. Naquela noite, antes de dormir, escrevi. O silêncio que hoje me cerca é o mesmo que eles vão escutar quando tudo desabar. E será autossuficiente para fazê-los lembrar de mim pelo resto da vida. Na manhã da sexta-feira seguinte, a casa estava mais silenciosa do que o habitual. Nenhum som de louça, nenhuma música ambiente, nem os passos apressados de Bianca, nem a voz de Caio ao telefone. Era como se a encenação tivesse sido interrompida por um diretor invisível que de repente gritasse, corta. Mas não era interrupção. Era expectativa. Eles sabiam que o tempo estava acabando. E o que não sabiam era que o meu já tinha começado. Sentei-me à mesa do café sem dizer uma palavra. Comi devagar. Um ovo cozido, 2 fatias de pão integral, um café amargo como os últimos dias. Quando terminei, Caio apareceu com uma pasta na mão. Não aquela antiga, mas uma nova, preta, de couro sintético. Pai, agora é oficial. A gente precisa mesmo da sua assinatura até amanhã. Tem um investidor vindo do Texas, e ele só fecha o aporte se tudo estiver legalizado. Bianca ao lado sorria com os dentes cerrados, um sorriso de urgência, de quem já não sabia improvisar. Pedi para ver os documentos. Eles se olharam surpresos, como quem não esperava reação nenhuma. Entregaram a pasta. Folheei. Estavam mais polidos agora, mais curtos, palavras neutras. Nenhuma cláusula escandalosa, nenhuma fraude óbvia. Mas ainda era a mesma armadilha, só que agora com perfume e verniz. Fechei a pasta, respirei fundo e disse, eu pensei melhor.
Acho que talvez eu deva sim colaborar com vocês. Mas à minha maneira. A surpresa foi imediata. Os olhos de Caio se acenderam. Bianca deu um sorriso curto, puxando o ar como quem celebra sem levantar a taça. Só tem uma condição, continuei. Antes de assinar, quero que me levem na sede da empresa. Quero ver com meus próprios olhos onde isso tudo acontece. Escritório, funcionários, projeto. Eu não assino papéis atrás de cortinas. Silêncio. Eles não esperavam isso. E não estavam preparados. Caio pigarreou. Pai, a gente ainda está estruturando o espaço físico. A maioria das operações é remota. Entendo, respondi. Mas vocês dizem que é um negócio de impacto. Uma plataforma internacional. Então deve ter algo concreto. Um endereço, um computador ligado, uma mesa. Bianca tentou suavizar. A gente pode te mostrar tudo aqui mesmo. Tenho vídeos, apresentações, maquetes virtuais. Não, interrompi. Quero ver, quero sentir, quero conversar com quem trabalha nisso. Fiz uma pausa longa, depois completei. Ou o que vocês têm é só papel e conversa. O olhar de Caio endureceu. O de Bianca perdeu o brilho. Levantei da mesa, peguei meu caderno e disse: eu volto depois. Preciso caminhar. O ar dessa casa tá pesado. Fui até a praça mais próxima. Meus passos lentos, mas firmes. Liguei para Cláudio, o amigo do setor de crédito. Ele atendeu no terceiro toque. Tem notícia? Perguntei. Tem. Ele respondeu. E você não vai gostar. Respirei fundo. Seu nome foi vinculado a 3 propostas de financiamento nos últimos 20 dias. Todas com CNPJs ligados à mesma holding. Nome de fachada, EduExp Ltda. Um dos CPFs autorizados é o da Bianca. O outro é o seu. Mesmo sem minha assinatura? Eles usaram uma autorização digital, forjada, mas passou. Já estamos com os documentos. Posso te enviar agora. Faça isso, disse. Ele enviou. 4 PDFs, 3 propostas. Uma com aprovação pendente, outra já em análise. A terceira, negada. Mas todas com meu nome impresso, como se eu fosse o fiador do futuro deles. Voltei para casa com o celular tremendo no bolso. O ar agora não era só pesado. Era tóxico. Subi para o quarto e imprimi tudo. As 3 propostas. As assinaturas falsificadas. Os nomes, as datas, os CNPJs. Coloquei tudo em uma pasta azul, deliberadamente azul, da cor da manta da minha mulher. A cor da verdade que eles tentaram encobrir com papéis pardo. Desci as escadas e fui direto até a sala. Caio estava no sofá. Bianca, no laptop. Eles me olharam como se eu fosse entregar o cheque final. Entreguei a pasta. Leiam, disse. E depois, se quiserem, a gente conversa. Eles abriram, e bastou a primeira folha para os rostos mudarem. Caio fechou os olhos por um segundo. Bianca ficou branca como parede. Isso é... Ela tentou. É fraude, completei. É falsidade ideológica. É uso indevido de nome de idoso. E se eu quiser, é prisão. Eles ficaram em silêncio. Eu me sentei. Mas não vou à polícia. Não ainda, continuei. Porque agora, quem escreve o roteiro, sou eu. Bianca tentou sorrir. A gente pode conversar. Não, interrompi. Vocês vão ouvir. Contei o que sabia. A caixa de Arthur, o e-mail do contador, o bloqueio do CPF, as cópias com testemunha, os prints, as gravações. Contei cada detalhe. E a cada frase, os rostos deles encolhiam, como se o teto da casa fosse desabando centímetro por centímetro. No fundo, disse, eu já sabia que vocês não me amavam mais. Mas pensei que talvez ainda me respeitassem. Pausa. Agora vejo que nem isso. Levantei. Fui até a mala. Peguei o envelope final. Entreguei nas mãos de Caio. É o cancelamento formal da doação que fiz para você há 4 anos. Aquela transferência de 180 mil. Descobri que você usou para abrir uma empresa em meu nome. Já pedi a anulação judicial. E mais. Comuniquei o banco. A conta está sendo investigada. Ele empalideceu. Se eu quiser. Continuei. Vocês não vendem mais nada. Não compram. Não respiram em nome de Rubens Costa Lima. Eles não disseram nada. E eu também não disse mais nada. Apenas subi para o quarto. E fechei a porta. O silêncio no café da manhã era o mesmo que costuma anteceder funerais. Bianca serviu o pão sem olhar para mim. Caio não desceu.
A casa, que até dias atrás parecia viva, agora parecia vazia mesmo estando cheia. E não era apenas o barulho que faltava, era o respeito, a verdade, o vínculo. Comi devagar, como quem saboreia a despedida. Eu sabia que era o último café naquela casa. Sabia que nada do que fosse dito ou feito depois mudaria o que tinha acontecido. Porque o que eles haviam tentado fazer comigo não era apenas roubar dinheiro, documentos, nome. Era roubar minha história. Me transformar em peça descartável de um enredo que eles mesmos montaram. Mas o que eles esqueceram é que pai não se substitui. E memória de pai, quando ferida, não se apaga. Ela sangra, mas depois cicatriza em pedra. Terminei de comer, subi e comecei a arrumar a mala. Não precisava de muito tempo. Eu nunca havia realmente desfeito ela. Tudo estava ainda do jeito que veio de casa. A manta dobrada, o caderno com as anotações, a pasta com as provas, a foto da minha mulher, aquela que sorria até hoje sem saber que o filho dela se transformaria nisso. Encaixei tudo com cuidado, fechei o zíper e sentei por alguns minutos para observar aquele quarto. Percebi então que nada ali tinha cheiro de lar. Nem no lençol, nem nas paredes, nem nas janelas. Era uma casa montada. Como os sorrisos que me ofereceram desde o primeiro dia. Desci com a mala. Bianca estava sentada no sofá, vestida, mas sem maquiagem, com o rosto inchado de uma noite mal dormida. Caio estava na cozinha fingindo lavar louça, como se pudesse apagar o que havia sido feito com água e detergente. Vou chamar um táxi, disse. Sem raiva, sem pressa. Pai, ele respondeu. A gente pode conversar depois? Pode, disse. Mas com um advogado na sala. Ele abaixou a cabeça. Bianca se levantou. Rubens, desculpa, a gente errou, mas era desespero. A gente só queria tentar algo grande, e você sempre foi a única pessoa que... Parei ela com um gesto simples da mão. Nem levantei a voz. Apenas olhei. Vocês queriam tentar algo grande e usaram alguém pequeno. Ela engoliu seco. Vocês não me procuraram por amor. Procuraram por crédito, e perderam os dois. A campainha tocou. Era o táxi. Fui até a porta, puxando a mala atrás de mim. Antes de sair, deixei sobre a mesa um envelope. Continha duas coisas, uma carta manuscrita e uma cópia da ação judicial que protocolaria dali a 3 dias. A carta dizia apenas: a partir de hoje, não sou mais parte do enredo de vocês. Não me procurem, não me usem, não me citem. Cada um segue a vida que construiu. E a de vocês foi construída sobre mentira. Boa sorte sustentando. Saí sem olhar para trás. O motorista era um rapaz novo, simpático. Me ajudou com a mala no porta-malas e abriu a porta traseira. Aeroporto, senhor. Assenti. E ficamos em silêncio quase o caminho inteiro, até que ele comentou, tentando ser gentil. Linda a região onde o senhor estava. Casas grandes. Vizinhança chique. Olhei pela janela pela última vez. Aquela rua parecia a mesma. Mas não era. Nem tudo que é bonito é seguro, respondi. Às vezes o maior golpe vem embrulhado com laços. Ele não entendeu, claro. Sorriu sem graça. O aeroporto estava movimentado. Comprei a passagem ali mesmo, com o cartão de crédito que eles nem sabiam que eu ainda usava. Um velho cartão com limite baixo, mas suficiente. Assento na janela. Conexão em Houston. Nada planejado, mas tudo certo. Porque agora, tudo que eu queria era distância. Durante o voo, fechei os olhos e senti o corpo pesar. Não era cansaço. Era liberação. Era como tirar um colete de concreto do peito. Pela primeira vez em anos, não me sentia preso a ninguém. Nem mesmo ao filho que eu amei mais do que a mim. Não carregava ódio. Isso seria energia demais gasta com quem não merece. Carregava algo mais profundo. Ausência. A certeza de que ele não morava mais em mim. Ao chegar, peguei um táxi até o hotel onde tinha feito uma reserva pela internet. Um lugar simples, com café incluído, e um recepcionista que parecia não se importar com o passado de ninguém. Subi com minha mala, abri a janela do quarto e deixei o ar fresco entrar. Me sentei na cama e, com calma, escrevi a última página do caderno. Eles não me derrubaram, me libertaram. Hoje sou só eu. E isso, por enquanto, é tudo que eu preciso. Fechei o caderno. Depois, guardei a manta azul num armário pequeno. Liguei a TV, coloquei no mudo.
E dormi com a consciência limpa de quem foi enganado, sim. Mas só até o momento em que decidiu não ser mais. E quando acordei no dia seguinte, o mundo era novo. O celular tinha algumas notificações. Uma mensagem de Bianca. 2 de Caio. Um e-mail sem assunto. Não abri nenhum. Apaguei todos. Não com raiva. Com paz. Porque quem te descarta como velho inútil um dia, não merece ouvir sua resposta no outro. E minha resposta agora era o silêncio.